Oi, pessoal, tudo bem? Então, para a gente finalizar o último assunto que está faltando para a nossa prova de AP2, eu preciso conversar com vocês sobre essa parte de condições de equilíbrio. Então, vamos só fazer uma revisão rapidamente do que a gente viu de leis de Newton, que isso aqui vai ser extremamente útil para a gente, tá certo? Basicamente, pessoal, o que eu quero mencionar com vocês, né, para tratar de condições de equilíbrio, que é um assunto que ele vem como uma consequência lógica, né, da aplicação das leis de Newton, eu tenho que, né, só para a gente lembrar, a lei de Newton, que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração, certo? Ok, acabou a revisão. Vou precisar somente da segunda lei para a gente tratar de condições de equilíbrio e também, né, eu vou mencionar o momento de uma força. Ok. Baseado na segunda lei de Newton, a força resultante implica numa aceleração. Ou seja, se eu não tiver força nenhuma atuando sobre o corpo, né, vamos colocar aqui uma situação de força resultante igual a 0 newtons, isso implica uma situação onde a aceleração que o corpo está sofrendo também vai ser igual a 0 metros por segundo, certo? Isso aqui é uma consequência direta da segunda lei de Newton, né? Agora, essa situação de aceleração igual a zero me dá espaço para eu comentar sobre dois tipos de equilíbrio, tá? Eu tenho o chamado equilíbrio estático, que significa, além da aceleração ser igual a zero, eu também possuo velocidade igual a zero, então o objeto está completamente em uma situação de repouso, certo? E um outro tipo de equilíbrio que eu posso ter do caso, né, da situação onde a aceleração é igual a zero, a gente tem também o chamado equilíbrio dinâmico, tá? Então, no equilíbrio dinâmico, a aceleração é igual a zero, mas no equilíbrio dinâmico eu vou ter uma velocidade diferente de zero. Ou seja, nessa situação, o que a gente tem é um objeto se movendo com velocidade constante. Nos dois casos, né, a gente tem aceleração igual a zero, mas isso me dá, né, abre espaço para duas condições de equilíbrio distintas, certo? O equilíbrio estático e o equilíbrio dinâmico, tá? Na engenharia, né, lógico, é muito mais importante a gente estudar situações de equilíbrio estático. O prédio que você vai construir, a estrutura que você vai montar, você não quer que ela saia caminhando com nenhuma velocidade, certo? Então, é mais importante na engenharia o estudo do equilíbrio estático, certo? Engenharia civil. Se for para engenharia de produção, né, seria interessante ver uma esteira de uma fábrica, de uma linha de produção em equilíbrio dinâmico, ou seja, ela está se movimentando mais com velocidade constante, certo? Só para dar alguns exemplos de como a gente pode aplicar esse tipo de situação, ok? Bom, mas em todos os casos, seja equilíbrio estático ou seja equilíbrio dinâmico, a gente parte de uma condição inicial que é a força resultante sendo igual a zero, tá? E essa força resultante sendo igual a zero, eu posso considerar a seguinte situação. Levando em consideração o princípio de Galileu, ou seja, eu posso desmembrar o meu problema e estudá-lo de forma isolada em cada uma das dimensões, eu posso considerar que a minha força resultante sendo igual a zero, isso implica que
o somatório das forças no eixo X tem que ser igual a zero, o somatório das forças no eixo Y tem que ser igual a zero e também o somatório das forças em relação ao eixo Z também tem que ser igual a zero, tá? Então, essa aqui, né, essas três condições, o somatório das forças em cada um dos eixos sendo igual a zero, é o que eu vou chamar de condições de equilíbrio para um ponto fixo, certo? Não estou olhando ainda um corpo extenso, tá? Então, vamos anotar, só para ficar registrado tudo que a gente está mencionando, tá? Então, essa aqui eu posso dizer que são as condições de equilíbrio. Para que a letra fica feia. Equilíbrio para um ponto fixo. Para um ponto fixo. Porque depois, quando eu for falar de momento de uma força, eu vou extrapolar essas condições de equilíbrio para um corpo extenso. Tá bom? Então, vamos ver aqui um exemplo. Vamos supor, tá? Vamos supor que eu tenha um bloco de massa M qualquer, tá? E sobre esse bloco, eu estou aplicando três forças distintas. Vamos supor que eu tenho aqui uma força 2 e uma força 3 apontando nessas direções e uma força 1 apontando mais ou menos nessa direção, tá? A minha brincadeira aqui com vocês agora vai ser o seguinte: qual é a condição, certo? Qual é a condição que eu tenho que ter para que esse bloco fique em equilíbrio estático? Bom, se ele vai ficar em equilíbrio, a força resultante tem que ser igual a zero, isso implica que a aceleração também é igual a zero, certo? E aí, dessa situação, se eu quero um equilíbrio estático, isso ainda implica que ele vai ter uma velocidade igual a zero, tá certo? Ele não vai se locomover de modo algum. Ok. Mas a condição que a gente vai ter que ter para que esse bloco, né, esse objeto, permaneça em equilíbrio é que essas forças se anulem. Assim, ó. Eu tenho o somatório das forças na direção x tem que ser igual a zero. Então, eu vou atribuir, né, para esse ponto, por isso que a gente está tratando como se fosse um ponto fixo, eu vou atribuir a origem dessas forças como sendo um ponto fixo, e esse ponto tem que ser mantido em equilíbrio. Então, para essa situação, eu vou atribuir um eixo coordenado, né, um eixo x e y, que passa por esse, que tem origem nesse ponto fixo que a gente está determinando aqui. Tá bom? Então, desse modo, né, aqui o meu eixo x, os eixos x e y, desse modo, a condição que a gente tem que ter para que esse corpo se mantenha em equilíbrio é que uma componente da força F1 que está na direção x, que eu vou chamar de F1x, tem que ter módulo igual à força F3, tá? Então, vamos anotar essas situações aqui. Ó. Na prática, o que eu estou fazendo é a decomposição vetorial da força F1. Então, o que a gente tem aqui? Se eu coloquei o meu eixo X crescente para a direita, a gente tem que, desse somatório das forças em relação ao eixo X dando igual a zero, eu vou ter que F1x menos F3 tem que ser igual a zero, ou seja, F3 tem que ser igual a F1x. Mais F1x é uma componente da força
na direção x, que é essa decomposição vetorial em relação a esse ângulo θ, poderia ser feita com F1 vezes o cosseno de θ. A mesma situação eu vou aplicar para o eixo y. O somatório das forças em relação ao eixo y tem que ser igual a zero. Isso implica que a componente da força F1, vou chamar de F1y, que está apontando para cima na direção do meu eixo y, eu vou colocar ela como sendo positiva. Então, F1y menos F2, tudo isso é igual a zero, ou seja, eu posso escrever que F2 é igual a F1y, ou seja, F2 tem que ter o valor de F1 vezes o seno de θ. Tá? Então, a condição que eu tenho que ter para que esse bloco permaneça em equilíbrio, ou seja, esse ponto fixo, né? Esse ponto fixo vai permanecer em equilíbrio, é que na prática, certo? Na prática, essas forças estão se anulando, tá? E aí a gente pode determinar o valor da força F1 fazendo a sua decomposição vetorial, ok? Para um ponto fixo, é bem simples, né? Fazer essa análise. Agora, quando a gente parte para uma situação um pouquinho mais complexa, olhando para um ponto material, né, para um corpo extenso, eu tenho que acrescentar a condição, além das forças resultantes ser igual a zero, além disso, eu tenho que considerar o momento das forças sendo igual a zero também, tá bom? Então, vamos só lembrar o que é momento de uma força, tá? A gente costuma ouvir essa expressão de momento de uma força como sendo um torque, tá? Mas o momento de uma força é um vetor. A gente vai usar essa notação mesmo de momento, tá? O momento de uma força é um vetor dado pelo produto vetorial de outros dois vetores, da distância e da força, tá? Então, isso aqui, esse vetor, ele é o resultado do produto vetorial de outros dois vetores. Ok, beleza. Quando a gente trata do módulo do vetor, do produto vetorial, né, em módulo, esse momento ele pode ser calculado como sendo R vezes F vezes o seno de θ, que é o ângulo entre esses dois vetores, tá? Mas vamos entender aqui só o que esse vetor R é uma distância em relação a quê, né? Então, deixa eu só ajeitar aqui, isso aqui é um R, tá? Se eu tenho, vamos colocar aqui uma barra, por exemplo. Vamos colocar aqui uma barra, por exemplo. E aí eu vou pegar esta minha barra e vou prender em um eixo de rotação. Vamos fazer a representação bem bonitinha aqui. Deixa eu ver. Pronto, isso aqui tá legal. Então, eu vou usar essa notação bem aqui, ó. Pronto. Eu vou colocar a minha barra como se fosse apoiada numa dobradiça. Então, o que eu tenho é que esse ponto que vai servir de apoio, né? Ele vai funcionar como sendo um eixo de rotação. Se eu considerar esse ponto como sendo uma dobradiça, isso indica que essa barra vai rotacionar em relação a esse meu eixo de rotação. Então, se eu definir, por exemplo, uma força F que está atuando de modo perpendicular a essa barra, tá? Vamos colocar aqui uma força F perpendicular à barra, esse vetor R,
que é um vetor de distância, ele vai ser justamente a distância do eixo de rotação até o ponto de aplicação da força, tá? Então, aqui vai ser o meu vetor R. Como eu estou fazendo de propósito que a força ela é perpendicular ao eixo de rotação, isso faz com que o ângulo θ seja igual a 90 graus, e daí a gente tem que o seno de 90 é igual a 1, certo? E aí, nessa situação, o momento dessa força seria simplesmente R vezes F, tá? Turma, só para lembrar, momento é um vetor, é o resultado, é um vetor, resultado de um produto vetorial, tá? Então, a gente tem como regra mnemônica, ou seja, uma regra para eu lembrar de forma mais fácil para onde é que está apontando esse vetor, a chamada regra da mão direita, tá? Então, a regra da mão direita diz o seguinte: aponte seus dedos na direção do primeiro vetor, rotacione na direção do segundo. O dedão vai apontar na direção do vetor resultante, tá? Então, vamos ver aqui o seguinte. O primeiro vetor é o meu vetor de distância do ponto de aplicação da força até o eixo de rotação, certo? Então, vou colocar meus dedos na direção, vai ser, olhando para vocês, vai ser dessa forma aqui, tá certo? Eu vou colocar meus dedos na direção do vetor distância e vou rotacionar na direção da força, que a força está apontando para baixo. Então, isso indica que o momento esse vetor momento, esse seria um vetor apontando no sentido de entrar no plano dessa figura, tá? Então, isso aqui seria o vetor momento. Agora, o que esse momento causa? Ele causa uma tendência de rotação nessa estrutura, tá certo? Então, aqui a gente teria uma tendência de rotação no sentido horário, certo? Tendência tem acento. Pronto. Então, pessoal, por convenção, tá? Por convenção, se estabelece o seguinte: quando você tem um momento entrando no plano da figura, né, que é o caso do que eu mostrei aqui, eu posso atribuir por convenção de sinais que esse momento ele é negativo se ele está entrando, ou seja, se ele está rotacionando a estrutura no sentido horário, certo? E o contrário também é verdadeiro. Eu vou considerar um momento como sendo positivo se ele está saindo do plano da figura e realizando uma tendência de rotação no sentido anti-horário. Isso aqui é convenção, ou seja, pode mudar de livro para livro, tá? Existem livros, por exemplo, de resistência dos materiais que deixa isso livre. É você que vai escolher, né? Você que vai determinar qual é o sentido positivo e negativo. Tá? Então, isso é uma convenção, você pode estabelecer que isso funciona dessa forma. Tá? E aí facilita na hora de resolver os problemas, porque você sempre vai utilizar a mesma notação. Tá bom? Bom, dito isso, eu posso ter, né, já que a gente já conhece o que é um momento de uma força, eu posso considerar agora as condições de equilíbrio, para um corpo extenso, justamente a seguinte situação: força resultante é igual a zero,
certo? E agora a diferença de um corpo extenso para um ponto fixo é que o momento resultante é igual a zero, tá? E só para a gente mencionar, do ponto de vista de unidades, tá? Esse momento que é dado, a força é dada em newtons e a distância é dada em metros, esse momento tem em unidades do sistema internacional a unidade de newton por metro, tá bom? Vamos exercitar um pouquinho isso aqui. Trazer duas questões para a gente verificar como aplicar essas condições de equilíbrio nesses dois problemas. Então, o primeiro problema vai ser de equilíbrio de um ponto fixo. Opa, não é isso que eu quero, não. Esse aqui. Só um minutinho. Deixa eu ver se é isso. Não, não é ainda. Quero... Só um minutinho, pessoal. Deixa eu fazer isso para cá. Separei já a figura bem bonitinho aqui. Ele não traz. Tá. Falha técnica. Só um minutinho, tá? A gente vai na força bruta. Só um minuto. Agora vai. Então é o seguinte. Se vocês estão estranhando, eu não vou editar esse vídeo, tá certo? Eu vou fazer do jeito que tá para não gastar tempo editando e tal. Nem sei editar direito, então, para a gente não ficar sem o conteúdo, para não demorar mais esse conteúdo chegar até vocês, vai do jeito que tá bom? Com falha e tudo. Então, vamos lá. Primeiro exemplo é o seguinte. Um corpo M, representado na figura, tem um peso de 80 newtons. E ele está sendo mantido em equilíbrio por meio de uma corda fixada nos pontos A e B. Quer dizer, a corda fixada no ponto A e tem o ponto B como ponto móvel, né? E essa corda é mantida na posição horizontal por uma força de 60 newtons, tá? Considere a gravidade igual a 10 e a intensidade, quero saber qual é a intensidade da tração na corda AB, suposta ideal. Então, vamos lá. A situação que a gente tem é a seguinte. Eu tenho uma força de 60 newtons na horizontal e eu tenho uma força peso, né, de 80 newtons na vertical. Tá bom? Nessa situação, pessoal, a gente tem que ter, para obter a condição de equilíbrio, né, para saber qual é a tração que a corda está sofrendo, a gente vai aplicar essas condições de equilíbrio, certo? Isso indica o seguinte, isso indica que eu vou ter uma força de tração nessa corda, tá? De modo que as componentes dessa tração decompostas nos eixos x e y devem ser igual às forças F e à força peso do bloco de massa M. Tá bom? Então, em relação a um dado ângulo θ, bem aqui, eu poderia dizer que essa componente seria T cosseno de θ e essa componente na vertical seria T seno de θ. Certo? Então, daqui a gente tem o seguinte, poderia encontrar, por exemplo, vou aplicar as condições de equilíbrio. Então, primeira situação, somatório das forças no eixo x como sendo igual a zero. Então, se eu atribuir, que o meu eixo x é positivo para a direita, então essa força de 60 é positiva e essa força de tração vezes o cosseno de θ é igual a zero. Então, isso me dá que a tração é igual a 60 sobre o cosseno de zero, por exemplo. Certo?
aplicando as condições de equilíbrio em relação ao eixo y, também sendo igual a zero. Então, a tração vezes o seno de θ menos 80 é igual a zero. Eu posso escrever que a tração vezes o seno de θ é igual a 80. Certo? Então, daqui, ó, eu tenho duas equações que eu posso usar para resolver meu problema. Tá? Por exemplo, eu quero saber quem é a tração. Bom, vamos ver aqui o seguinte. Eu poderia, nessa situação, eu poderia, inclusive, descobrir quem é o ângulo θ. Mas ele não dá, né, na figura. A figura não mostra nenhuma informação do ângulo θ. Tudo bem. Então, aqui eu posso descobrir só o seguinte. Eu vou ter que calcular quem é o valor de θ. Assim, ó. Se eu substituir a tração da primeira equação na segunda, eu vou ter seno 60 sobre o cosseno de θ, isso vezes o seno de θ, isso é igual a 80. Tá? Então, seno sobre cosseno, poderia tirar a informação da tangente de θ, que é igual a 80 por 60. Então, daqui, né, simplificando essa situação, eu tenho que a tangente de θ, fazendo 80 por 60, é igual a 1,3. Então, daqui eu consigo tirar, por exemplo, qual é o arco cuja tangente vale 8 sobre 6. Então, seria tangente a menos 1. Então, esse aqui seria 1,33 e por aí vai. Então, calculando a tangente a menos 1, eu poderia encontrar que esse ângulo é de 51 graus, né? Fazendo com a calculadora científica, tá? Bom, sabendo agora qual é o ângulo, eu consigo determinar qual é a tração usando qualquer uma das relações, tanto do eixo x quanto do eixo y. Vou trocar aqui de cor. Vamos pegar, por exemplo, essa relação. Eu descobri primeiro qual é o ângulo θ, tá? Primeiro eu descobri quem é o ângulo θ e agora eu vou tirar a relação, né? Sabendo já o ângulo, eu vou tirar agora o valor da tração. Então, a tração é 80 sobre o seno de 53,1 graus. Então, essa tração é igual a... Vamos lá. Vou tirar o valor do seno desse ângulo, que dá 0,8. Então, isso aqui vai dar 80 dividido por 0,8. A gente vai ter o valor exato dessa tração como sendo 100 newtons, certo? Aqui é a resposta. Tá bom? Talvez eu tenha ido pelo caminho mais comprido de encontrar primeiro o ângulo, mas não tem problema. É bom que fica um exemplo, né, de como a gente pode, inclusive, encontrar qual é o ângulo usando essas relações de condição de equilíbrio, tá? Nas duas direções, na direção x e na direção y. Deixa eu ver com vocês agora mais um exemplo. E agora eu vou ver um exemplo sobre a parte de condições de equilíbrio de um corpo extenso. Tá? A questão diz assim: a barra AB é homogênea, tem uma seção reta e uniforme e tem 80 centímetros de comprimento e peso de 50 newtons. Está apoiada no ponto O e como mostra a figura. O peso Q tem 100 newtons e para eu equilibrar a barra AB na horizontal, eu tenho que aplicar sobre a extremidade A uma força de quanto? Tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos anotar aqui algumas coisas que são importantes. A barra AB, ela mede 80 centímetros
e ela tem um peso, a barra tem um peso de 50 newtons. Então, isso significa dizer o seguinte: no ponto médio dessa barra, que vai funcionar como centro de massa ou centro de gravidade, eu vou ter essa força sendo aplicada de 50 newtons. Depois, eu tenho a força aplicada sobre o peso Q, que vale 100 newtons. E aí, nessa condição, né, a barra completa, ela tem 80 centímetros de comprimento. Então, se ela tem 80 centímetros de comprimento, esse pedaço aqui vai ser 80 menos 20. Aqui eu tenho 60 centímetros. A força peso da barra, ela é aplicada no ponto central, certo? No seu centro de massa, que, como é uma barra linear, vai ser no ponto médio. Então, essa distância daqui para cá também vale 20 centímetros. Certo? Só para ficar claro, todas as distâncias que a gente está utilizando. Tá? Então, a distância da força aplicada no ponto B ao eixo de rotação, certo? Que vai ser o ponto O, vale 60 centímetros. A força da barra, do peso da barra até o eixo de rotação, vale 20 centímetros. E a força que eu tenho que aplicar sobre a força F, que eu tenho que aplicar sobre o ponto A, também está a uma distância de 20 centímetros do meu eixo de rotação. Tá certo? Então, nessa situação aqui, pessoal, a gente pode considerar o seguinte: o momento resultante é igual a zero, tá? E eu vou utilizar a notação de sinais que eu estabeleci. Se for momentos no sentido horário, eu vou colocar isso como um sinal negativo. Se for um momento no sentido anti-horário, eu vou colocar como um sinal positivo, tá certo? Então, essa força de 100 newtons, ela vai fazer uma tendência de rotacionar essa estrutura no sentido horário. Então, eu vou colocar esse momento como sendo negativo. Da mesma forma, o momento causado, o momento da força do peso da barra também vai dar uma rotação no sentido horário. Esse momento também é igual, também é negativo. Tá? Já o momento da força aplicada no ponto A, como eu estou invertendo o sentido da força, né, as forças para a direita rotacionam a estrutura no sentido horário, já a força na esquerda rotaciona a estrutura no sentido anti-horário. Então, eu vou pegar esse momento aqui e colocar ele como sendo positivo. Tá bom? Então, eu vou somar todos esses momentos e igualar a zero. Então, o momento da força aplicada no ponto A menos o momento da barra, menos o momento da barra, menos o momento da força aplicada no ponto B, tudo isso tem que ser igual a zero. Certo? Então, vamos pegar essa equação aqui. Copiar aqui. O momento da força aplicada no ponto A, menos o momento da barra, menos o momento da força aplicada no ponto B, tudo isso tem que ser igual a zero. Então, o momento no ponto A vai ser a força que está sendo aplicada no ponto A vezes a distância do ponto A até o eixo de rotação, que vai ser os 20 centímetros. Isso aqui vai ser igual à força-peso da barra vezes a distância dessa força-peso, que também vai ser 20 centímetros, mais o momento da força aplicada pela massa Q, vamos botar PQ mesmo, vai ser o peso de Q, vezes a distância do ponto B até o eixo de rotação. Tá? Então, aqui eu já posso substituir todos os valores. A força A é o que eu quero saber. A distância de 20 centímetros. Aqui eu poderia, já que todos estão em centímetros, eu poderia deixar, né? Mas vamos botar no sistema internacional de 0,2 metros. Isso aqui é igual à força de 50 newtons, que é o peso da barra, vezes
0,2 mais 100 vezes 0,6. Então, essa força no ponto A seria... Aqui, vamos só repetir a expressão, só para a gente notar aqui. Uma dica que eu dou para vocês, tá, pessoal? Deixa para fazer o cálculo todo no final, pelo seguinte. Aqui nota que eu vou dividir 50 vezes 0,2 dividido por 0,2, então não vou fazer nada, certo? Isso aqui vai ser, no final das contas, vai ser só 50 mais 0,6 dividido por 0,2 dá 3. 3 vezes 100 vai dar 300. Então, 300 mais 50, isso dá 350 newtons. Tá? Eu gosto de fazer esse cálculo todo no final para não perder tempo. Porque senão eu primeiro fazer 50 vezes 0,2 e depois ia fazer 50, 100 vezes 0,6, depois ia dividir todo mundo por 0,2. Assim você poupa trabalho, né? Deixando para fazer essa conta no final. Tá bom? Então, pessoal, o que eu queria mostrar para vocês da parte de condições de equilíbrio está nesse assunto, certo? Para a prova de AP2, vai ter as questões que eu vou colocar no questionário na data da prova, tá? Então, para essa AP2, a gente vai respeitar o calendário da faculdade, certo? Eu vou marcar uma reuniãozinha com vocês para explicar tudo bem direitinho ainda, mas vou logo avisando aqui no vídeo, tá? A AP2 vai ser no período da prova, no período de prova normal, e eu vou disponibilizar uma lista de exercícios para vocês me entregarem depois, tá bom? No mais é isso, boa prova e até a próxima.